Olá, Dário! Tudo bem Bom com dia, você, Dário. querido? Como você está nesta semana? Estamos aqui gravando no feriado. Você ouvinte que está nos ouvindo, saiba que estamos aqui no pleno feriado. Está sol aqui onde estou. Podia estar andando de moto, podia estar me atirando de um avião, mas não, estou aqui o quê? Vendo Cintia Cruz maravilhosa. Porque eu não estou aqui para falar com o ouvinte, estou aqui para falar com Cintia Cruz. Beijo, E meu claro que Brasil. com Estou os aqui o ouvintes. quê? De coração aberto neste feriado, porque semana que vem estarei viajando a trabalho e Bruno, com este coração maravilhoso, abriu um horário dele no feriado para estar aqui com a gente para falar do quê? Para falar sobre o não, para pensar comigo e com vocês de onde nasce o não na nossa vida, de onde a gente constrói essa ideia de falar não para as coisas. Porque sim, porque muitas vezes a gente nega, a gente se fecha para um monte de coisa sem pensar muito bem. A gente faz isso de um jeito automático. E no último episódio, quando a gente estava gravando, a gente estava aqui conversando, a gente meio que falou um pouco sobre isso, falamos, vamos gravar sobre isso? Vale um episódio e cá estamos nós na continuidade. Então, se você tá na sequência, né? Porque foi no último mesmo que a gente Foi, levantou isso, não foi? foi. Então estamos aqui já logo na sequência para não perder o gancho, falando da construção do não na nossa vida. Que vai ser muito difícil, porque Demauro, gente, é uma pessoa que já abandonou o não faz tempo, viu? Abandonei nada, Cintia Cruz, porque é exatamente o ponto que eu vou dizer, que é o não, ele é tão profundo na gente que a gente nem sabe que ele tá ali, porque ele já virou o nosso padrão em várias ocasiões e em várias perguntas, ele já vem como um padrão nosso, que é um não que é, será que esse não é realmente meu? Ou esse não é algo que eu aprendi? E esse não abandonei ainda, porque senão nem sei que ele tá ali. Ele vem já no padrão meu, que nem é meu, ou talvez seja, Já mas está eu não já escolhi. tá instalado, né? Já está. Inclusive, temos um episódio sobre livre-arbítrio, que estará na descrição desse episódio, caso você queira ouvir quando terminar esse. Mas sabe que quando falamos do primeiro não, eu já penso em mim quando criança, que queria tudo, queria chocolate, queria brinquedo, e toma-lhe não na cara, porque era isso a vida, que era não. E não era um não. Não porque tem que ter limite a criança. Não porque minha Era mãe choque já de tinha realidade. já tinha um não também intrínseco nela que vinha da mãe dela, que vinha da mãe dela e dos pais e tudo mais, que era esse choque da realidade, que é um não interno dentro da gente e também um não vindo do pobreza, onde você não tem dinheiro para se comprar nada e para se viver quase nada. E como o não da pobreza também é algo muito profundo dentro da gente, né? Não é só um não que vem um não por educação, por ser uma criança mimada que ninguém te falou não. Então, não é só por esse lado. Existe esse outro não pela não possibilidade que até quando falamos no episódio passado, quando eu estava falando até do exemplo de pular de paraquedas, né? O não na minha vida tinha sido tão presente do não poder pular de paraquedas que eu já podia pular de paraquedas há muitos anos e não sabia porque o não estava em mim por muito, muito mais tempo do que a possibilidade do saltar de paraquedas, né? Pular de paraquedas. Quero levantar aqui um questionamento para as mães da pobreza que estão nos ouvindo. Muitas vezes eu sei que vocês falaram não, porque não tinha mesmo como pagar e tal, mas eu sei que tem um não para o filho que é, cara, eu preciso falar não, porque essa criança ela tem que entender que não pode crescer tendo tudo, né? Não posso criar um filho achando que ele pode ter tudo o que ele quer na vida. Por que que a criança não pode achar que ela pode ter tudo que ela quer na vida? Senão ela vai votar errado. Esse é meu primeiro pensamento. Porque ela vai achar que tudo cai do céu. Porque ela, sei lá, acha que tudo vai ser de mão beijada. Eu tô falando da mãe da pobreza, não tô falando da mãe que, né, da criança que realmente não entende o valor das coisas, né? Assim. Mas eu acho que em muitos momentos as nossas mães podiam sim comprar um chocolate ou alguma coisa, mas o não já estava tão.
dentro delas, assim, que elas não faziam, sabe? E aí, os nãos que a gente está falando aqui, gente, só para abrir um pouquinho mais, né? A gente está falando desse não que vem do medo, da vergonha, da sensação de não caber. Mas a gente também está falando do não, da segurança, né? Do não em geral. Vamos organizar o rolê aqui? Vamos Vamos. começar pelo não do medo, que é muito não, né? Então, vamos lá, vou seguir meu roteiro aqui. Então, eu acho que tem o não que vem do medo, né? Que é esse não de autoproteção, que é natural que a gente tenha quando a gente é criança, que vem da proteção dos pais também, né? Então, essa coisa de se proteger, de se preservar e tal, que, ok, até um certo ponto, né? Mas aí a gente entra naquela coisa também da infância que às vezes é a mãe, às vezes é o pai, tem sempre alguém que parece que vai te empurrar, fica meio que empurrando você para enfrentar esses medos. Não tem, né? Eu não quero cair em estereótipo, porque tem gente que fala assim, a mãe fica tentando preservar, o pai tenta empurrar para a vida, né? Porque é sempre, o pai que fica, vai lá, tá, enfim, né, gente? Muita gente aqui foi criado sem pai, então não é bem, às vezes não é bem assim, né? Mas às vezes a gente quer encarar os nossos, sei lá, a gente mesmo dá esse passo, né? Uma amiga minha estava contando esse final de semana que o filho dela tem muito medo de chuva, de trovão, do barulho e tal, e ela tá num trabalho aí gigante com ele e com a terapeuta dele e tal, para ele dar conta disso, né? Porque tá bem complexo, assim, tipo, ele não consegue sair de casa sem olhar a previsão do tempo, ele é pequenininho, assim, ele tem uns 5 anos, então quando ele vai para a escolinha, todo dia tem que, sabe, pergunta para Alexa a previsão e tal, enfim, enfim. E aí elas estão trabalhando isso com ele, aí ele estava com ele mesmo contando para a mãe que ele estava na escola e aí ele viu que ia chover, sabe? Começou a fechar o tempo, e aí ele começou a ficar agoniado já, mas aí ele falou para ele mesmo, Fulaninho, ele contando para a mãe, tipo, que ele falou para ele, né? Falou o nome dele, Fulaninho, calma, você é corajoso, você sabe lidar com isso. Vai dar tudo certo. Se começar a chover, você já sabe o que fazer. Daqui a pouco a mamãe vem te buscar, vai dar hora de sair, vai dar tudo certo. Você, sabe, você é corajoso. Esse primeiro não que eu lembro nesse lado do medo, eu lembro que era a bicicleta com rodinha e o momento de tirar a rodinha da bicicleta. Porque eu lembro, eu devia ter uns 6 anos e eu lembro de pedir pra minha mãe que tava na hora de tirar a rodinha, que já tava toda torta de tanto que eu andava na bicicletinha. E eu lembro que com muito custo foi, tirou a rodinha e o que aconteceu não era só tirar a rodinha, também tirar a rodinha me deu a possibilidade de andar mais rápido. Porque o andar rápido com a rodinha não Sim, era tão seguro assim. Porque a rodinha, qualquer coisa você batia a rodinha e puxava, sabe? E eu é. lembro que foi, ela tirou a rodinha e eu lembro da sensação de eu andando rápido na rua de terra e logo em seguida me esborrachando no chão. Porque é isso, né? Você tirou a rodinha e não sabe andar no negócio, antes você vai cair. Uma coisa que não vai acontecer nada, porque uma criança naquela bicicletinha pequenininha, você já está perto do chão, a rua de terra, o arranhar é praticamente nada, tipo joelho, eu nem lembro o que arranhou, só lembro de eu caindo no chão e voltando com a bicicleta de novo, não foi nem empurrando, eu subi nela de novo e voltei de novo. E, óbvio, o não da bronca, que é você caiu, se esborrachou e como que isso fica na nossa cabeça. Mas a rodinha não voltou para a bicicleta, a bicicleta ficou sem a rodinha. Mas era muito essa proteção do não, de que não está na hora. E quando é a hora? Eu já tava naquela coisa há muito tempo naquela bicicletinha. E eu também tinha muito medo de andar sem a rodinha. E como é maravilhoso isso de pensar nessas coisas, né? De como é uma parte aonde a gente puxa. Por exemplo, no meu caso, era eu puxando pra não queria a rodinha. E a minha mãe, não tá na hora ainda. E o exemplo que você deu do garoto é o contrário, né? Porque é uma coisa, um trovão, um barulho gigantesco, um negócio, o céu está explodindo, e o adulto explicando para a criança que tá tudo bem, o céu está explodindo a quilômetros de distância de você e você está bem.
E como existe essa troca, né? De a criança querendo mais, mas o adulto limitando para a criança não se matar, que esse é o trabalho do adulto, né? Prevenir que a criança se mate. Mas também existe esse outro lado que eu acho muito gostoso, que é justamente o suporte da criança, onde a criança fala o não e o adulto tenta incentivar o sim, né? O aprendizado. Isso é muito bom. É porque o não do medo, ele pode parecer prudente, ele, né, é por prudência, mas em muitos momentos é o que te separa daquilo que você deseja ou do que vai fazer você crescer, né? Fui assistir a peça da Clarice Nisquiera, Alma e Moral, esse final de semana, e aí ela vai falando que chega uma hora, assim, que para o homem, né? Ele só cresce, ele só avança quando o espaço que ele tá vai ficando estreito. Tipo, você só consegue sair, assim, né, crescer na vida quando o lugar que você tá vai ficando estreito para você. E aí ela vai dando vários exemplos, né, enfim. Aí ela traz uma frase que é assim: nenhum lugar pode ser amplo para sempre, né, seguro, sem medo e tal, bem como o ventre materno. Saber entregar-se às contrações de um lugar estreito para um lugar amplo é um processo assustador e avassalador, mas é super necessário, né? E eu imagino que para o bebê o parto deve ser a coisa mais assustadora do mundo, né, gente? Mas é necessário para ele entrar no próximo momento dele e na próxima fase da vida, né? Então, assim, se a gente não vencer esse tipo de medo, eu acho que esses medinhos, assim, a gente nunca avança, né? Se você não tirar a rodinha da bicicleta, se você não quebrar o medo de dar o primeiro passo e entrar na sala do primeiro ano do colégio. Sabe que você falar desse avança quando tá estreito me faz até pensar na vida adulta, quando existe tanta escolha, né? E você tá num local tão aberto que acaba até causando a não mudança, né? A não alteração, a não busca, porque não é estreito, né? É como se você estivesse num galpão gigante que você pode ir para qualquer lugar, mas se você estivesse num corredor estreito, você só tem um local para ir, então você continua indo. E muita escolha te causa dúvida de qual que é a melhor escolha, né? Para onde ir, para onde seguir. Quanto menos escolha você tem, mais você anda, porque você não tem escolha. Você está cagado, você tem que ir É para o frente, é auge do isso. desconforto? É, mas meu filho, vai que vai dar certo. Ó, próximo não. Posso ir? Bom, O não que vem da vergonha. Ai, meu Deus do céu. O não que nasce do medo de não pertencer, de ser julgado. Nossa, pelo amor de Deus, odiamos esse, né? De não ser bom o suficiente. de não ser amado. Quem não quem não já se pegou dizendo não para algo que queria muito só porque achava que não era para você, essa vergonha de errar, de não querer parecer bobo, de não se destacar, é esse não que coloca a gente, né, naquele silêncio que depois a gente vai se arrepender muito, né? E aí eu sempre lembro de você falando da coisa de não dançar. Você já falou isso em outros episódios, não falou? Que eu não dançava, né? Não dançava e não cantava também, Cintia Cruz. Vinha num pacote. Caralho, agora é o rei do karaokê, filhotes. Hum, Era essa, Inclusive, Brasil. comprei um karaokê, Cintia Cruz. Não sei se te falei. Tem um karaokê em casa Não! agora. Pô, é isso, gente. Mas sabe que esse não, o não do medo, dessa aceitação e tudo mais, eu acho que esse é o maior. Não fomos aos outros nãos ainda, né? Mas pelo que estamos falando aqui, se eu fosse votar, acho que esse seria o não que acaba sendo mais presente na gente, na vida. Esse não do O da medo de vergonha? da vergonha porque medo de cometer erro, medo de não ser inteligente, medo de ser zombado, medo de tomar decisão errada. Decisão errada não seria na vergonha, né? Mas na vergonha de ter errado. E eu acho que esse é o medo que volta lá no começo que eu tava dizendo, que é o não que a gente nem sabe que tem. Porque é um não tão encalacrado no nosso ser
que esse não desse medo do fracasso, de não ser bom bastante, de não conseguir, de falhar, ele é assustador, porque ele é a gente, né? Ele é parte da gente. E ele é parte da gente num local em que muitas vezes não é real, um local que faz a gente ficar quentinho, faz a gente ficar protegido, na onde eu não vou fazer, porque eu não fazendo não corro risco de falhar, e se eu não falho, eu acerto, e eu acerto em algo que na verdade falho. E me confundi no meu próprio raciocínio, mas espero que tenha feito sentido, porque esse local que causa a não atividade, né, o não movimento, a essa paralisia, a paralisia que é o nem de fazer escolhas, de tomar decisões, não é uma paralisia consciente, não é uma paralisia, estou paralisado, não vou decidir entre A e B. É tipo, não, vou continuar no meu C aqui, porque o meu C é quentinho, o meu C eu sei como é, o meu C eu já sei que tá seguro, enquanto existe todas essas outras possibilidades e tá tudo bem. E como é esse, acho que é o mais forte dentro da nossa vida, né, no dia a dia. E também é o que mais a gente trabalha, acho que na terapia, de realmente descobrindo esses nãos, o que são realmente reais e o que são reais, mas a gente aguenta. E eu acho que esse também é um outro medo, esse medo que a gente não vai aguentar. Não vou aguentar o meu fracasso, não vou aguentar o término, não vou aguentar não ser amado, não vou aguentar não ser bom o suficiente. O que acaba sendo uma prisão, né? Eu me coloco muito e já me coloquei mais ainda nessa prisão do perfeccionismo, de ter que fazer certo, de ter que acertar. Então sei como é essa prisão, que é justamente uma prisão horrível de estar, que você tem que fazer certo. Eu até lembro uma vez, ouvindo o Caio falando do que a gente tem que parar de se preocupar de ser a última bolacha do pacote, né? Que é a bolacha mais especial, e aceitar a não especialidade, porque torna a gente muito mais livre. Esse aceitar uma normalidade do que achar que a gente é tão especial, né? Lembro até quando eu era criança, eu tô falando bastante, mas esse é o último ponto antes Pode, vou vai devolver o lá. microfone. Lembro de quando criança, eu era criança CDF e lembro que eu gostava dessa posição e lembro que eu trabalhava para ser essa posição. Não era de uma forma consciente, né? Mas eu lembro que meus professores falavam para minha mãe o quanto eu era estudioso e quanto isso deixava minha mãe feliz. E eu continuava estudando, me matando de estudar, porque eu precisava ser aquela criança CDF. Não era só uma escolha. Era algo em que eu me tornei alguém CDF. Porque sabia que aquilo era positivo, que aquilo deixava as pessoas felizes, que aquilo me causava orgulho e felicidade. E, tipo, como era pesado ser o CDF, porque você tem que estudar tanto e você estuda tanto e você não vive tantas outras coisas por estar vivendo aquela máscara, por assim dizer, né? Que é a máscara da pessoa CDF. Ou a máscara da pessoa que é burra, porque também existe essa máscara, né? Você é burro, você não vai ser ninguém. E é tipo, mas por que que você é burro e não vai ser ninguém? Quanta coisa que a gente não é tão inteligente, tanta coisa que a gente não tem a menor ideia. Eu não sei como dirigir um ônibus, por exemplo, ou um caminhão. Não tenho a menor ideia como é que muda a marcha daquele negócio. E até 2 meses atrás não sabia como andar de moto. Então, são coisas que, tipo, eu era completamente burro em moto. Agora eu não sou tão burro, sou menos burro. Ainda continuo burro, mas nem tanto. E como é essa Pelo amor de aceitação, Deus. né, do saber que sim, tem coisa que a gente é burro e tá tudo bem, porque você não precisa saber tudo. Mas como é uma prisão isso, né, do você ser burro, você não consegue, e o mesmo para você muito inteligente. Quando eu tento pensar assim, quando eu fiz as pazes com a vergonha, com medo da vergonha, assim, porque eu acho, eu me sinto mais em paz com esse medo. Eu acho que foi um medo que eu arrastei por muito tempo, muito assim. Eu tinha um medo de passar vergonha enorme, assim, muito, muito, muito. E eu acho que eu fiz as pazes, né? Você está contando aí do seu processo, eu vou compartilhar um pouquinho do meu. Eu acho que, para mim, isso ficou mais em paz quando eu também fiquei mais em paz com, sei lá, quando eu comecei a confiar mais nos vínculos que eu tinha. O que eu quero dizer é assim, comecei a confiar que se eu. Porque assim, quando a gente passa vergonha, vou falar uma besteira e vou ficar com, vão achar que eu sou idiota, né? Vou falar não sei o quê, vão achar que eu sou burra, vou não sei o quê, vão me julgar, né? Vão achar alguma coisa de mim. E aí, quando eu comecei a confiar mais nos meus vínculos, eu comecei a acreditar que se acharem que eu sou uma idiota, se acharem que eu sou burra, se acharem que não sei o quê,
não vai acontecer nada. Eu vou continuar bem com essas pessoas. Elas vão continuar gostando de mim, vai continuar tudo bem. Então, eu acho que quando eu comecei a confiar, tipo, não foi intencional, entendeu? Não foi, ai, preciso curar minha vergonha e vai ser assim. Não. Eu acho que eu, de alguma maneira, comecei, sei lá, confiar mais nesses vínculos, nas pessoas que estavam ao meu redor e que eu era amada de verdade, sei lá. E a vergonha perdeu força. Então, tipo, eu falo alguma coisa e todo mundo fala, nossa, que viajou, nada a ver, não sei o que, né? Isso não me leva para o lugar de vergonha, tipo assim, de, ah, quero me afundar aqui e sumir. Não sei, isso vai para outro lugar. Até eu tava contando essa semana, né? Semana passada eu fui na dermatologista, me atrapalhei lá no. Era feriado, enfim. Eu sei que ela passou um negócio na minha cara, um creme laranja, e eu saí de lá e eu esqueci que eu tinha paciente, porque era feriado prolongado, eu achei que era sexta, enfim, eu me atrapalhei. E eu tinha paciente, só que eu tinha que ficar com aquele negócio laranja na cara. E aí eu tinha mais, sei lá, 3 pacientes para atender e tal. E, gente, eu tava pra lá de Trump, sabe? Tava assim, laranjão, a cara lá totalmente laranja. E ela ainda falou pra mim, ela falou, mas você vai atender assim? E eu falei, lógico, gata, plenamente. E, tipo, pus meu óculos aqui, ó, cara totalmente laranja, atendi meus pacientes, tipo, mano, o que aconteceu com você? Tipo, que porra é essa, sabe? Meu filho, eu sei de tanto problema da sua vida, você não pode me ver com a cara laranja um dia? Ah, é a vida, querido. Vamos aí, ó, como se nada tivesse acontecido, a cara totalmente laranja, e eles dando risada e tal, enfim. Porque eu acho que é por isso, assim, sabe? Eu confio nesse vínculo. Tipo, meu paciente, qual o problema dele saber que eu vou no dermatologista, que eu tô com a cara laranja um dia, que... Então, eu acho que foi indiretamente que esse medo da vergonha se curou, no meu caso, por essa confiança do vínculo, sabe? E Uhum. porque eu acho que se a pessoa achar que por alguma opinião, alguma coisa, se ela achar que eu sou um pouco burra, um pouco não sei o quê, isso também não vai destruir minha vida. Porque o Rodriguinho do almoço do não sei o quê achou que a Cintia é burra. Nossa, realmente, acabou com o meu mês. O Rodriguinho do almoço do não sei o quê achou que eu sou uma idiota. Sabe? Lindo, tem mais o que fazer da minha vida. Então, é isso. Próximo tópico. Vamos dar menos importância, tá bom, lindos? Quanto menos importância vocês derem, melhor. O não que foi aprendido como limite. Esse não, ele nem é seu. Ó que foda. Mas você carrega. Alguém te deu esse não como limite, você aprendeu lá na infância, lá não sei aonde, lá na sua família, na cultura que você estava inserido, e ainda assim, você, sabe aquele não do isso não é pra gente? Gente como a gente, não sei o quê, não inventa moda, isso aqui não é pro, fica no seu lugar, isso aí não é lugar para você. Cara, esse não eu acho, esse não eu acho muito triste. Já reconheceu esse não em algum lugar? Já. Assim, você já se percebeu nesse não, isso não é lugar para você. Já, eu acho que até o não que eu falei da Isso inteligência, porque você é um homem hétero branco, né, lindo? sou um número Se você é branco. um homem hétero, Branco. né? É, agora é só um homem branco. Só um homem branco. Agora é só branco, né? Não dá para Sou dizer branco. nem homem. Não, eu sou homem branco. Mas esse não, eu sinto que vem como eu falei ali, né? Quando alguém até classifica você. Eu já vou trazer um exemplo pessoal, mas classifica você no você não é inteligente, né? Você não é capaz e você não consegue e tudo mais. E como é esse não? É um não real, mas também é um não que não é real. E eu acho que é um não real, por exemplo, eu era um aluno CDF. Minha vida toda, eu nunca fiquei de recuperação, sempre passei, sempre tirei férias normais, sempre fui bem. Na hora de fazer a faculdade, eu nem tentei entrar numa escola pública, numa faculdade pública, porque eu não ia conseguir entrar numa faculdade pública, eu não tinha nota suficiente para entrar numa faculdade pública, apesar de ter sempre estudado pra caramba. Então era um não que, tipo, não era pra mim. Não era pra mim e ponto. Porque pra ser pra mim eu ia ter que estudar muito mais do que eu estudava ainda. E já era difícil pra caramba ser aquele CDF e tudo mais.
Mas como na maioria das vezes não é um não real, né? Que tipo, a pessoa não é boa em matemática. E agora, voltando à faculdade, vendo adultos numa faculdade que a gente tem em matemática, como a pessoa ainda traz essa mensagem. Ah, eu nunca fui boa em matemática. Nunca fui bom em matemática. Mas como assim você não é bom em matemática? Você consegue fazer conta, você tem o seu celular, você usa o seu celular, você sabe fazer. O que você não sabe fazer é desse jeito aqui. Porque esse jeito aqui é chato, porque esse jeito aqui é um jeito que você não utiliza na vida e tudo mais. Mas voltando ao ponto da sua pergunta, desse não, de não me sentir pertencendo, não me sentir seguro, eu acho que era muito. Eu lembro uma vez eu trabalhei não vou dizer a categoria também, porque para não facilitar essa identificação, mas eu trabalhei numa coisa que era muito chique. E aí eu lembro de estar nesse ambiente muito chique e me sentindo assim, eu não pertenço a esse lugar aqui. E o jeito que as pessoas estavam vestindo e a comida, sabe aquele no filme assim que tem trocentos talheres, você nem sabe que talher usar? E aí eu já falei aqui em outro episódio que eu tenho um ódio desse talher, eu só quero um garfo, uma faca e quero comer minha comida, não quero saber de tamanho nenhum. Não tenho que aprender Tenho qual é o fome. garfo certo, eu só quero comer minha comida. Mas eu lembro desse sentimento de sentir que eu não pertencia àquele lugar. Uma parte feliz por estar ali, mas um medo gigantesco que eu descobri que eu não pertencia àquele ambiente. É tipo, eu lembro a minha cabeça indo para locais assim, que assim, como assim vão descobrir que você não pertence a mim? Você está aqui, você tem convite, você tem autorização, você não está escondido, e como vem justamente dentro da gente o não pertencimento e o não se sentindo ali, sabe? E agora, depois de muitos anos entrar num ambiente assim, eu já não sinto esse medo desse não pertenço, porque agora eu já sei qual é o talher que eu tenho que comer, por exemplo, que eu ainda prefiro pegar o errado para que a pessoa que esteja perto de mim corrija que eu estou pegando errado, faça intencionalmente como experimento social, para ver quem vai corrigir ou não que você pegou o talher errado, para que eu julgue a pessoa. Mas enfim, esse não é o episódio. Mas o quanto na minha mente, quando eu vou num local muito chique assim, eu penso o quanto isso na verdade, eu sinto que ninguém deveria pertencer num local tão chique assim. Porque um local tão chique assim é um local que causa, eu vou entrar na parte social aqui, que causa a tristeza das outras pessoas, que causa a pobreza das outras pessoas, ter que existir uma coisa tão cara dessa forma. Mas esse episódio também não é sobre isso, só queria ventilar aqui um pouco. Mas enfim, era um dos primeiros sentimentos que eu lembro, assim, de como adulto já não me sentindo pertencendo, foi num desses primeiros eventos super chiques que eu já fui, de pensar, eu não pertenço a isso aqui, vão descobrir que eu não pertenço e vou ser expulso desse lugar. Não fui expulso, desse local. Olha, sendo mulher, eu acho que assim, desde pequena, a cultura, né, ela diz não de limite pra gente. Tipo, né, assim, de que isso não é pra você, isso não é pra menina, isso não sei o quê, da roupa à brincadeira, ao esporte e tal. Não posso dizer que o limite do esporte foi algo que me fez sofrer, porque nem de esporte eu gosto. Então, assim, Tipo, foi uma escolha consciente, né? é. Ai, nossa, né? Isso não é para menino. Ai, que ótimo. Obrigada. Mas, assim, trabalhando no meio organizacional e trabalhando com advogados, tem sempre assim, em vários momentos aconteceu coisas do tipo, vamos deixar os meninos conversando, né? Sabe? Tipo, a hora do charuto e do uísque, sabe? Assim, umas coisas meio estranhas, assim, e tal, e que às vezes você tem vontade de quebrar e que você tá com energia e fala, não, eu vou, tipo a história do seu garfo, eu vou comer com o garfo errado, tipo assim, não, vou ficar aqui na hora do charuto também e tal. E às vezes você não, sabe, você só tá cansada mesmo e tal. Então, mas eu acho que pelo menos eu tinha consciência, sabe? Eu acho que eu sempre enxerguei isso. Assim, eu sempre vi e achei errado. Eu falava, sabe, que história é essa? Que bizarro. Nem sempre eu acho que eu consegui levantar minha bandeira feminista, sabe, assim, mas eu sempre vi. E, e sempre me dói estar num lugar
em qualquer lugar e ouvir uma mulher que está no mundo organizacional falar: Nossa, gente, mas vocês sabem que eu nunca passei por uma situação de machismo? Sempre me dói, porque só mostra o quão míope e mergulhada nesse contexto ela tá, né? Assim, porque não é que ela nunca viu, ela nunca passou, ela nunca sofreu, porque ela normalmente ela fala, "Eu nunca sofri, né? Assim, nossa, eu nunca sofri machismo. É só que ela nunca enxergou, né? Mas ela passou. Então, enfim, acho que entra um pouco nisso. Sabe que essa miopia, vou trazer um ouvinte polêmico, um ouvinte não, um exemplo polêmico para o ouvinte aqui, dessa miopia que ela é tão maravilhosa, não a miopia maravilhosa, né, mas como essas coisas são tão intrínsecas na nossa vida, que uma delas, por exemplo, a heterossexualidade. Como a gente sabe que a gente é heterossexual ou não? Porque a heterossexualidade é a normalidade da nossa sociedade. Você gosta, o normal ela é tão intrínseca que a monogamia, entre as duas categorias, vamos usar monogamia e heterossexualidade. As regras da monogamia e da heterossexualidade, ninguém te ensina. É como se fosse respirar. Ela faz tanta parte da nossa sociedade, do nosso círculo, que ela é dada. Então, por exemplo, você vai namorar alguém, você não trai a pessoa. Mas quem te disse que não trai? Onde está escrito isso? Ela já é dada pra gente, de tão intrínseco que tá ali. E não diria que é uma miopia, porque eu não acho que é algo que a gente vê, mas é algo que a gente não debate ou não conversa. E até da gente pensar, ok, a monogamia é a pessoa não trai. Mas nós sabemos que dentro de uma sociedade nossa, por exemplo, a brasileira, vimos em exemplos reais, né? Não é minha opinião, isso são dados que existe um gênero dentro da nossa sociedade que aceita essa traição, que geralmente trai e a sociedade aceita, e existe um outro gênero em que a sociedade odeia quando trai e taca pedra e xinga e põe pra fora e tudo mais. E é uma coisa que é parte da sociedade, não é um sim ou um não que a gente escolhe. É um sim ou não que é nos dado, e em que momento que a gente desafia ou pensa, será que realmente eu gosto dessa escolha? Porque existem outras escolhas. E como que a gente até, talvez até tenha ouvinte pensando assim, mas não, mas eu não quero escolher outra coisa, essa é a minha escolha e ponto. E tá tudo bem que essa é a sua escolha e ponto, mas o refletir sobre por que que você escolhe, por que que você gosta, tem coisas que você não gosta também na heterossexualidade e na monogamia, Quando o né? Bruno fala é nos dado, o que ele está dizendo é assim, o que para você é natural, você precisa lembrar que assim, desde pequenininho você tá lendo histórias em que o príncipe é fiel à princesa, você está vendo a novela em que não sei o quê, você está ouvindo histórias, você está indo para a igreja e está ouvindo não sei o quê. Então, assim, é, né, não é falado que na monogamia não pode trair, pode não ser falado, não tem uma pedra escrito, mas tudo que é construído dentro da sua cultura, né, do comercial que você vê na TV do Dia dos Namorados, isso é construído na sua cabeça, né? E aí quando você fala assim, não, mas um relacionamento saudável é tá, você está exprimindo, né? Esse dado é isso, né? A coisa é construída. Então, o que para você é natural, esse natural não é natural, né? Não é natural. Quando a gente fala assim, não, mas é que é natural. Não, meu amor, não é natural. Você foi bombardeado com uma construção de casamento, de relacionamento desde que você nasceu, desde pequenininho, né? Você, ai, tem o ursinho e a ursinha, tem não sei o quê, nananã, né? Tem a Peppa Pig e o pai e a mãe da Peppa. Tipo, então é isso que o Bruno tá dizendo, né? É, e o principal não é errado escolher e aceitar e gostar disso, mas ele é tão natural, entre aspas, nos é dado tão cedo que a gente nem questiona ou se pergunta se realmente gosta ou não, ou se existe outra forma. E até às vezes, quando alguém tem outra forma, a primeira coisa é não gostar. Ou talvez até sentir curiosidade, mas sentir vergonha ou medo de perguntar, porque vai ser visto com outros olhos e tudo mais, como se fosse não pertencer mais àquela escolha. Se a escolha é sua, como assim você vai deixar de pertencer? Mas enfim, um exemplo que eu acho muito válido,
E foi até parte de um debate que eu tive há pouco tempo com um amigo sobre isso, em que momentos que a gente escolhe ou não isso, em que momentos que a gente pensa sobre diferenças nessa parte. E insira aqui mais outras trocentas coisas, né, de que se é dado pra gente desde pequeno e a gente não percebe. E até por isso que eu começo falando que tem vários nãos que eu ainda nem sei que tenho internalizado, porque se eu não tiver alguém ou um podcast que eu escuto ou alguém para me trazer uma dúvida ou um ponto que talvez eu não tivesse pensado, eu não vou conseguir trazer esse não para um local em que eu reflita, né? E que eu pense e que seja desafiado, que é inclusive um dos nossos objetivos aqui, é desafiar você ouvinte a, a pensar. Próximo não é o não como proteção. Que esse, eu acho que diferente daquele não ali do medo, esse daqui, ele vem não como prisão, né? Eu acho que aqui a gente está falando realmente desse não que a gente precisa, né? Que é o não do autocuidado, que vai trazer consciência, que vai fazer a gente discernir mesmo o que vai fazer bem, o que vai fazer mal, que vai trazer equilíbrio, que é o não do filme do Jim Carrey, sabe? Do É, Truman? Não. não, não, do filme do quando ele resolve falar sim para tudo. E que aí chega uma hora que a coisa fica tão assim que ele começa a se dar mal, né? Que as coisas começam a fazer mal para ele. E que aí ele entende que esse sim para, tipo, que o não para tudo paralisa e tal, só que o sim para tudo pode te prejudicar também, né? Pode te fazer mal e tal, e que esse equilíbrio ele é necessário. Então, eu acho que esse não da proteção, ele, eu quero linkar ele com esse não do autocuidado, do quando a gente conhece os nossos limites e aí a gente entende que esse não para fora é o sim para dentro, sabe? Eu tô falando sim para o que eu preciso, tô falando sim para as coisas que me fazem bem e é por isso que eu tô dando esse não para fora, né? Então é quando a gente entra num equilíbrio aí e que é necessário também, né? É. Sabe que esse não, eu até vejo uma coisa que me é comum na vida hoje, é quando eu saio com amigos à noite, por exemplo, sei lá, numa sexta-feira à noite, a gente vai beber. O meu corpo e a minha vida e experiência já tem um não pra fora, que é um sim pra dentro, que é eu não vou encher a minha cara de álcool para no dia seguinte praticamente estar morto numa cama bebendo água desidratado. Mas eu adoro sair com os meus amigos, então eu me limito em, sei lá, 2 cervejas, 3 cervejas que eu tomo. E continuo na noite. Porém, quando você bebe menos, existe um momento em que você começa a ver que os seus amigos estão bebendo e eles começam a te trazer cerveja. E é tão natural as pessoas trazerem cerveja, e é tão estranho, entre aspas, as pessoas falarem não, que eu tenho um amigo específico que ele sempre traz cerveja, e às vezes eu tenho que olhar no olho dele e falar assim: ó, você tem que parar de trazer a cerveja, porque eu não quero ser rude com você. E a Mal próxima criado. cerveja, mal criado, a próxima cerveja que você trazer eu não vou tomar e não é desfeita. É porque eu não quero mais e você continua trazendo. Eu sei que é uma forma que você demonstra afeto, mas pelo amor de Deus, para de trazer cerveja. E aí a pessoa para. Mas é uma coisa que realmente tem que fazer, porque é esse sim de cuidado, onde a pessoa está trazendo porque ela gosta de você, e ela parte da festa e tudo mais. Mas eu tenho que dizer não, porque senão no outro dia eu vou estar morto e eu não quero, porque eu odeio essa sensação, que é o dia seguinte depois de uma bebedeira. E você não precisa muito, depois que você fica uma pessoa mais velha como nós, apesar de tão jovens ainda que somos. Mas é um não que é uma forma mais simples que eu trago aqui de que é um não que é estranho ainda dentro da sociedade, que é um não de tipo, como assim você vai beber pouco? Ou até pessoas que não bebem, a minha parceira geralmente não bebe, e aí tá tudo bem. É um não que já começa no começo, então ninguém vai trazer nada. Agora, se você bebe, mas bebe pouco, aí já é um não que é tipo, não, mas eu vou trazer mais. E aí vai vir o shot, vai vir todos os negócios, tipo, não, e você tem que ser fiel a você.
O seu grupo te ama, você tem que lembrar disso. Porque também sabe que eu fico com esse pensamento, às vezes, do tipo, como se eu não estivesse fazendo parte do grupo, não estivesse participando, que agora eles vão tomar um shot e eu não vou tomar. Mas não, eu continuo sendo convidado, a minha pessoa maravilhosa continua sendo convidada, eu continuo chamando pessoas para sair, a gente continua saindo, mesmo falando não para o shot, que o shot é o capiroto ali que vai fazer você sentir dor de cabeça basicamente daqui meia hora, de tanto álcool. Nossa, é o desse tamanzinho, mas é o estrago que, né, É. meu Deus, é Esse é o ele. não para fora e sim para dentro, que é o sim para o meu corpo no dia seguinte hidratado e feliz. E essa coisa, assim, da bebida, do dormir mais cedo, né? Eu que nos últimos anos, assim, senti muito o impacto do álcool e do, né, assim, porque olha, dá para falar que eu praticamente parei de beber, assim, considerando o que eu tomava de vinho e tal, enfim, né? Sempre tinha vinho na minha casa, vinho todo final de semana, vinho. Tipo, hoje eu não bebo, assim, eu bebo quando eu encontro as meninas, que é tipo uma vez por mês, e é um pouquinho de vinho e tal, porque realmente me faz mal e tal. E esse não, assim, tipo, pra fora, né? E esse sim pra gente e tal, é muito difícil, porque parece que é um não para uma vida que sempre foi sua, né? Para uma coisa que sempre foi natural. Só que não tem jeito, gente. A gente muda. Eu não adianta, se eu for dormir hoje em dia, 3 da manhã, fudeu, assim. A semana toda vai estar cagada. Ai, Senhor. Olha, é muito, tem sido muito raro, assim, eu ir dormir muito tarde e dar tudo certo no outro dia, assim, é bem difícil. Tem que estar, nossa, os astros têm que estar totalmente alinhados para dar certo. Agora, do outro lado, a gente tem o outro não, que é quando a gente fala não pra gente para agradar o outro. Então, a gente tem esse não da proteção, que a gente aprende a falar, né? A gente fala não pro outro para se proteger, porque a gente sabe o que a gente quer. Mas aí, do outro lado, a gente fala não pra gente justamente para agradar o outro. Então, a gente sabe que não pode beber, mas não, né? Vai lá, vai beber porque vai desagradar? Não, quer ser o bonzinho, né? Vai, toma o shot, mesmo não querendo. Toma não sei o quê, mesmo sabendo que não dá mais e tal, e vai se atropelando, e vai é, se toda vez que a gente não se respeita nesse lugar, a gente guarda uma mágoa das pessoas que as pessoas não têm culpa, né? Então, se você não respeitasse isso, então, tipo assim, caramba, eu já falei que eu não queria beber. Aí chega lá, ele traz a bebida. Aí eu vou falar, não, poxa, ele comprou a cerveja. Cara, não sei o quê. Só que, né? Aí você bebeu todo, não conseguiu, né? Falou não pra si mesmo, tomou toda essa cerveja, outro dia tava todo. Aí você fica com mágoa do amigo, da pessoa, mas foi você que falou não pra você por medo de desagradar e tal, não sei o quê, aí a mágoa fica do outro, né? Vai, a coisa, olha como distorce. Isso é pior ainda, né? Porque você fala não pra você, ainda culpa o outro, né? Como se o outro tivesse te obrigado. Claro Ô, que Bruno, mas podem ter isso. pessoas que Ah, obrigam ainda, mas ainda assim, sabe que nesse ponto da escolha é algo que é muito difícil, né, nessa parte, né? Porque tem muita escolha que a gente nem sabe que consegue fazer, né? E esse não, eu acho que esse não da bebida é um exemplo muito, muito grande, porque é um não como se você estivesse falando não para o seu grupo de amigos, né? Para o seu grupo social, é um não para interação, é um não para festa. É como se você não tivesse presente ali totalmente. Como se beber fosse uma obrigação de você estar ali, né? E como é um medo muito grande esse não dali. E você acaba dizendo sim. Você acaba dizendo e você acaba tomando porque você justamente quer agradar, você quer sentir cuidando do outro, quer deixar o outro cuidar de você, porque o outro fazendo negócio tá cuidando de você, mas ainda o culpar o outro no outro dia, e isso eu acho que é puta merda. ó, mas isso pode acontecer, vamos mudar os contextos, né? Isso também pode acontecer em relação à família. Então, sei lá, tem gente que, para agradar a família, né, não consegue falar não. Então, sei lá.
tem alguém da família que precisa de cuidado. Ah, sei lá, uma pessoa, a avó, a mãe, o pai, não sei o quê. Cara, mas a pessoa não tá afim. Aquele dia, aquele momento, ela não consegue, ela não quer. Ela quer falar não, né? Mas para agradar, ela vai, ai, vai ser a boazinha, vai lá, vai topar, vai não sei o quê. Por dentro, ela tá brava, não queria, mas não consegue, né? Assim, ela vai falar esse não para dentro e vai, e aí o rancor fica, a mágoa fica, não faz de coração, mas não consegue, né? Assim, não sai desse lugar. Então, isso eu vejo aqui na clínica muito nas mulheres, né? Assim, a gente, nossa, quase que culturalmente ensinada a aguentar, a falar não para si mesma, colocar as nossas necessidades em segundo lugar, em terceiro lugar, em último lugar. Então, os abusadores se utilizam muito disso, né? A mulher, mesmo quando está sendo assediada, ela tá tentando ser educada, tá ali meio porque socialmente ela foi moldada a isso, é uma coisa muito louca, né? O, nas últimas semanas, assim, apareceram alguns vídeos de algumas situações de algumas mulheres sendo assediadas e tal, e é muito comum elas sorrirem, tipo assim, sabe, um sorriso meio, tipo, e pra gente que é mulher, você reconhece na hora aquele sorriso. Tipo, não é um sorriso, eu estou gostando. É um sorriso, eu tô constrangida, eu não sei direito o que fazer, porque, né, eu fui ensinada a ser educada e a ser simpática. É isso que eu tô aqui meio travada. E os comentários dos caras, dos homens, nesses vídeos ué, mas ela tá sorrindo, ela tá toda. E as mulheres falam, nossa, eu reconheço, como eu reconheço essa expressão, como eu me vejo nela, como é angustiante vê-la nessa situação. Tipo, tem um vídeo de uma moça, acho que ela tá na Índia, ela coloca o vídeo e aí ela senta, eu acho que sei lá, influenciadora, assim, acho que ela vai falar alguma coisa e tal. E aí o cara passa, dá pra ver no vídeo que aí ele volta, aí ele fala alguma coisa, aí ele senta perto dela, aí ela tipo meio, sabe, aquela tal, não sei o que, né? E ela tá meio tipo desesperada ali numa rua sozinha com um cara estranho, o celular. Mas é isso, né? A gente é meio treinada, sei lá, você trava e fica lá com aquela cara de não consegue falar um não simplesmente, tipo, né, uma mistura de medo, não sei como reagir. Se eu for agressiva, ele pode ser mais agressivo ainda. Que raiva. É um desamparo, né? Um sentimento de desamparo ali nessa coisa. E não é só o desamparo, né? Porque é o demonstrar para o outro que você não quer, mas de uma forma educada para que o outro não extrapole, né? Que é uma forma de defesa ainda. Né? É, Você tá desconfortável, você não quer que o outro faça, mas você se limita à educação, né? Por favor, não faça isso, ou... sabe que eu me identifico um pouco assim quando eu era na escola, né? Porque eu sempre fui muito baixinho. E eu lembro que quando alguém vinha me zoar, alguma coisa assim, como era essa parte minha do... Eu sabia que eu sabia que eu não podia confrontar aquela pessoa, mas o meu descontentamento tinha que ser um descontentamento moderado, que era justamente para que não escalasse e a pessoa me batesse, porque eu quase certeza que eu ia apanhar, porque aquela pessoa geralmente era maior do que eu. E como é isso, né? Que é um sentimento justamente de você estar indefeso, de que e como que você se comporta dessa maneira, né? E como é uma bosta. na lista dos nãos que nós falamos hoje foram o não que vem do medo, que vem da vergonha, do limite, da proteção e esse não para agradar. Aí, Bruno acha que o maior não, né, que a gente reproduz é o da vergonha. Eu também acho. E acho que é o mais pesado, é o mais dolorido de todos, né? Que é o mais ramificado também, né? Que se desdobra um monte de coisa, né? É. Quero deixar algumas perguntas para a gente pensar, né? Uma delas é o que que a gente está perdendo toda vez que a gente se deixa levar por esses nãos e a gente não se escuta. Então, você não precisa responder agora, né? Quem está ouvindo a gente, mas eu acho que vale
pensar um pouquinho, já que deu para identificar esses nãos aqui, e dá para perceber que tem muita coisa em jogo, né? Sim. Tem outra pergunta aqui que eu achei muito delicinha, ó. Por que que às vezes um sim para si mesmo é tudo que você precisa para começar uma nova história? Exatamente, né? Só aquele sim, tipo, por que que eu não compro aquela viagem? Por que que eu não pulo de paraquedas? É isso, né? Inclusive, nesse sim para você mesmo, Cintia Cruz, tenho que dizer aqui que recebemos uma mensagem, esqueci de te mandar, vou mandar depois aqui, de uma ouvinte, a Thaís, que ela ouviu o nosso último Ah, episódio e falou que comprou a viagem dela, que ela já estava namorando há um tempão, e comprou um negócio eletrônico dela que ela já estava namorando há um tempão. Ela falou o sim para ela, dois sims. E que era justamente esse local onde não ia ser um problema tão grande, e mesmo assim o não vinha, o não vinha. Então, Thaís, um beijo para você, que bom que você fez. E ela mandou um monte de texto, esqueci de te mandar. Se está aqui salvo para te mandar. Vou mandar logo em seguida que terminar de gravar Thaís, isso. olha, um beijo para você. Queria te dizer que também comprei meu computador, tá? Seja o que Deus quiser. Tamo aí. Foi o melhor? Não faço ideia. Foi caro e é isso. Já tá de bom tamanho. Ó, tem uma dica de livro para mim e para Thaís. Não li ainda. Então, assim, não sei se é bom, não sei, mas é da Shonda Rhimes. Quem é Shonda Rhimes? Escreveu Grey's Anatomy. é, como é que chama agora? O Bridgerton. Escritora de é, milhões, é isso. Mulher Scandal. vomita Pelo amor milhões, de é. Deus, né? Exatamente. Eu sempre esqueço o do assassino lá, que é maravilhoso também. Como. Enfim, Chondinha. Ela tem um livro que chama O Ano do Sim, porque, segundo ela, um dia a irmã dela falou assim: mas você fala não para tudo, você nunca aceita as coisas, e meteu essa na cara dela. Sempre uma irmã, né? Beijo, Ju, te amo, mas a irmã da Shonda Rhimes meteu essa, falou: você fala não para tudo. Ela falou: nossa, né? Eu. é, Tão bastantona, será que essa pessoa resolveu falar assim para a palestra que ela sempre falava não, para os eventos que ela sempre falava não e tal? Mas claro, né, gente, estamos falando de uma pessoa que, enfim, podia, né, falar assim para as coisas, e aí ela fez o livro em cima desse ano que ela resolveu aceitar as coisas. Então, fiquei curiosa para saber como seria, porque imagino os sims que, como fala, que ofertas que essa mulher não deve ter recebido, porque não é qualquer jantar, né? O Obama me chamava para jantar, eu não tinha agenda. Então, assim, eu imagino que é nesse nível o livro da gata. Então, minha dica é esse livro. Quem leu aí me conta, porque ficou aqui na minha lista, tô curiosa. Já estará na descrição do episódio, ouvinte. Pode correr lá e pegar o nome do livro. Show. E você, Demauro? De dicas, Cintia Cruz. Não sei. Tem uma série que é essa mesmo, chama Afterlife, que é com o Rick Gervais. Eu adoro. Essa série, acho que são três temporadas só, é curtíssima. É uma série que tem começo, meio e fim. E é uma série que ela é uma pessoa que tá dizendo não pra vida, né? Ela tá dizendo não pra tudo na vida. É isso, ela é não. É isso que ela Nossa, se ele, tornou. ele é o não. Ele É, é o não. ele é o não, exato. E como que mesmo ele sendo o não pra vida, a vida tá lá e a vida é sim pra ele. E as pessoas são sim pra ele. E como que a gente realmente não consegue ver às vezes o sim. Como às vezes a gente tá tão num local, a gente tá tão acostumado ao não, a gente se tornou tão um não, que a gente não vê o sim ali. O sim tá segurando a nossa mão e a gente não sabe que tá ali segurando a nossa mão. E eu acho que essa série é uma coisa que mostra muito isso, assim, de como a vida tá ali dizendo sim, as pessoas estão ali dizendo sim, também estão dizendo não, porque também é a vida. E é uma série gostosíssima, de muitos nãos e muitos sims e muitos outros sentimentos e muitas coisas gostosas, né?
Essa série é gostosa. Ai, é linda. Eu gosto muito. Boa E dica. essa está na Netflix, então fácil também de acessar. Olha, adorei este episódio, amei e queremos histórias. Se vocês disserem sim para alguma coisa muito legal, ou não muito legal também, só uma coisa assim, contem pra gente lá no Instagram, Quintal da Cintia, ou Corajosamente Podcast. Pro Bruno, não, no Instagram, lá, porque ele não tá nem aí pro Instagram dele, viu, gente? Que ele tá bem offline. Ou vocês podem mandar e-mail, ou o que vocês quiserem, que a gente vê. Inclusive, Cintia, podemos refletir num episódio, talvez, de não estar nas redes sociais, porque vem me causando muitas coisas não estar nas redes sociais. Talvez valha até um episódio. Podemos conversar Nossa, sobre essa e estar nas experiência, redes sociais tem me feito muito mal. Sim, precisamos. como se já não tivéssemos Precisamos falar episódios sobre. Nossa, suficientes, né? gente. Nossa, pelo amor de É, Deus. Sim, podemos. Então boa. tá. É isso, minha gente. Obrigada por hoje. Amei passar essa manhã de feriado com você, Bruno. Um beijo. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.